Fala aí, gente. Mês de aniversário, Comfort House. Temos Fala, um presente gente. especial pra Como é que você vocês tá estão? muito legal, né? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí no YouTube, seja bem-vindo. Você que está aí no Instagram, vai chegando aí. Você que está no Insta, chega aí. Fala, Liz. Bom que você está aqui. Bom dia. Fala, Eliandra, Vanessa. Ô, glória. Caminho no deserto. Ele prepara o caminho. Você pode estar no deserto que for, ele prepara o caminho. Lembra sempre que o Cristo, Jesus, teve que passar num deserto. Ele foi para um deserto. 40 dias. Então nós passaremos por um deserto na nossa vida. Não tem como. E no deserto, Deus ensina. No deserto, Deus ama. No deserto, Deus surpreende. Lembra sempre do povo de Israel. Lembra sempre do povo de Israel que entrou no deserto. E existia dois grandes grupos de pessoas. As pessoas que agradeciam a cada dia da provisão que Deus dava. Lembra? Quem tá aí pela primeira vez, eu não sei, mas a gente sempre vai lembrar. Que encontro maravilhoso ontem, foi bênção, né? Segunda-feira tem mais. Esses encontros aí de segunda-feira, eu já vou falar mais sobre ele. Existia a galera que curtia o maná que caía do céu, que agradecia, né? Que vivia a palavra mesmo. E que caía, Deus, foram 40 anos eles no deserto, era para ficar muito menos, mas muito menos. E eles ficaram 40 anos, porque existia um outro grupo que andava muito preocupado. Nós vamos falar sobre preocupação. E a preocupação, dependendo de onde você canaliza, dependendo de onde a gente canaliza, ela lasca a gente. Ela lasca o romper da palavra na nossa vida. Tá? O deserto é para Deus ver onde está o nosso coração. O deserto é onde ele transplanta nosso coração, na verdade. Nosso coração tá no mundo, né? Nosso coração, gente, ele é do mundo, lembra? Deixa eu botar aqui pra gente poder já começar. Já começamos, na verdade. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Deixa eu botar uma música aqui pra gente. Lucas 10, 38 a 42. Lembra Marta e Maria? Nós vamos falar sobre Marta e Maria. Deus colocou no meu coração ontem essa palavra. Porque mesmo quando a medicina não pode fazer, mesmo quando o homem não pode fazer... Oxi. Deixa eu dizer pra vocês, gente, uma base dos ensinamentos bíblicos. Presta atenção, fé se aprende. Serão todos bem-vindos. Eu não sei como é que vocês estão hoje. Eu não sei como é que você está entrando aqui. Não tem como eu saber. Não tem como eu saber falar aqui de coração. Não tem como eu saber... Fé se aprende. Pera aí, deixa eu botar um negócio aqui. Deixei fixado aqui, fé se aprende, gente. Sejam todos bem-vindos, porque tem gente nova, né, que chega. E eu sei que tem gente que às vezes fala, cara, será que eu sou bem-vindo lá? Será que eu posso ficar tranquilo? Pode. Inclusive nos encontros de segunda. Teve gente ontem que entrou mudo e saiu calado. É isso mesmo. É de boa, não tem regra. Agora nós temos que estudar a palavra de Deus. Aprender com Jesus, porque você vai ver que o que ele mais curte fazer é ensinar.
Mas existe algo que impede a gente de aprender, que são as preocupações desse mundo. E eu vou me colocar na linha de frente aqui, porque ninguém é melhor do que ninguém nessa sala. Todo mundo farinha no mesmo saco, é ou não é? Todo mundo farinha no mesmo. Não vem com esse papinho não, que não sei o que, não sei o que lá. Os que falam que são, pode ter certeza absoluta. Nós trabalhamos com comportamento humano, desenvolvimento humano desde 2014. Eu, minha esposa, desde 2010. São os piores. Era eu, certinho, todo mundo via alguém, mas quando eu tava sozinho eu era um desgovernado jumento. Como diz o amigo meu Andrezeira, jagunço, jegue. Então, paizinho, em nome de Jesus, seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Esse lugar é seu, esse lugar não é nosso. Nós estamos aqui juntos, em família, para desfrutar o maná do dia, a provisão do dia, a palavra do dia. E eu creio que essa palavra que você colocou no meu coração desde o dia de ontem não é uma palavra apenas para mim, é uma palavra para todos nós, para essa geração. Senhor, cada palavra que sair da minha boca, que seja sua, pelo Espírito, pelo seu Santo Espírito. Todo orgulho, toda vaidade, toda necessidade da minha carne, toda picuinha, confusão da minha carne, vai arredando. Há espaço apenas para aquele que verdadeiramente ensina, Jesus. E se Jesus está vivo, como que ele está aqui? Em matéria? Não, está em espírito, moço, Espírito Santo. Agora não tem como você acreditar que Jesus está vivo se ele mesmo não se apresentar para você. Aí você vai falar assim, ele ainda não me apresentou. Você está jogando a bucha para ele. Busque que ele vai abrir a porta. Pede que ele vai se manifestar. Falta você pedir de todo o seu coração. Falta você insistir nisso. Eu fiquei 2 anos batendo cabeça e não vendo quem Cristo era. 2016 a 2018. Até o dia que eu falei, chega. Eu já entendi que essa fé é uma caminhada. Essa fé é um relacionamento que eu posso ter com Deus de uma forma muito clara, aonde eu vivo com Ele, aonde eu vivo com Ele, aonde eu me relaciono com Ele. Não é uma fé que eu só venho buscar alguma coisa e vou embora. Não, é uma fé que eu me relaciono, é uma fé que eu vivo, é uma fé que eu curto, é uma fé que eu sou transformado. A fé ensinada por Jesus, ela gera mudança de comportamento na nossa vida. Então eu vou te encorajar, eu faço isso, gente, até hoje. O dia que eu parar, já era. Já era. Se eu abrir a Bíblia, meditar numa palavra, conversar com Jesus e não gerar nenhuma mudança de comportamento, nenhuma mudança interna da minha parte, esquece. Eu estou segurando alguma coisa no meu braço. Ou, que é o que acontece muito, as preocupações que esgotam, que sufocam o nascimento dessa palavra. Você vai entender aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, família JC. Fé se aprende. Todos sejam muito bem-vindos. Dispara o dedinho aí no coração, por favor, pra gente, né, pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Eu vou pegar o aviãozinho e vou mandar pra mais gente. Minha mãe já deve estar aí. Mãezinha, um beijo no seu coração. Mandei pra uma galera aqui, usando o aviãozinho. Muita gente foi impactado por essa palavra através de um aviãozinho que alguém mandou. Então te encorajo a fazer isso, tá bom? Então, existia 2 irmãs chamadas Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 41. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção nos detalhes. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Jesus nunca ficava fixo num lugar. A fé gera movimento, a fé gera movimento. Pega aí, anota aí, por favor. A fé gera movimento. Então você tem que olhar para a sua vida, onde que eu estou parado? Eu estou parado. Parar demais, mas acelerar demais é um problema. Tudo que é demais, tudo que é excesso é um problema. E você vai entender aqui. Parar demais, acelerar demais, ou não acelerar, ou seja, ficar parado, vai gerar dentro de você um espinho que precisa ser arrancado hoje. Preocupação.
E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta, irmã de Maria, que não é a mãe de Jesus, ok? Eram duas irmãs, as duas eram irmãs de Lázaro, eram 3 irmãos. Ela hospedou Jesus na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse para Jesus: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Jesus: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. E não lhe será tirada. Jesus nos proteja e que seu Espírito possa quebrar crenças no dia de hoje. Que seu Espírito possa renovar a mente, pensamentos. E que a minha oração é que 100% das pessoas, e eu junto, por favor, Jesus, nós possamos sair daqui com os pensamentos elevados aos céus. Ou seja, que os nossos pensamentos não sejam mais nossos, mas que sejam seus, Jesus. Deixa eu já te adiantar. Em 2021, ele faz isso há 2000 anos. Paulo escreve, Deus fala conosco. Já não temos mais a nossa mente, não são mais os nossos pensamentos, mas são os pensamentos dele em mim. Já parou para pensar nisso? Que você pode ter os pensamentos de Deus? Você já parou para pensar? E ele faz isso. Agora ele cuida disso. Ele sabe o momento exato de a cada dia quanto que ele avança nisso dentro de você. Porque também se tem muita gente que vai falar assim, nossa, eu vou ter os pensamentos de Deus, então eu vou ser super poderoso, e eu vou ser super herói, e eu vou ser o cara. Já caiu. É para que a gente possa viver em paz, e para que a gente possa verdadeiramente amar as pessoas sem esperar nada em troca. Amar sem esperar nada em troca. Jesus, quais são os 2 principais mandamentos? Fala pra gente aí. E aí Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, acima do seu entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. Agora, como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu estou esbagaçado? Se você tenta, eu fiz isso no tempo todo, os 4 anos que eu trabalhei na SBE. Amar o próximo, ajudei muita gente, amava o próximo, mas todo esbagaçado por dentro, não vai funcionar. Porque esse amar o próximo, esse ajudar o próximo, você está tentando suprir uma necessidade sua. Você está tentando suprir um buraco que existe aí dentro de você. Não vai funcionar, vai cansar no meio do caminho, vai parar, vai dar cãibra, irmão. Mas tudo bem. Talvez você esteja aqui nesse momento, nesse dia, nesse momento, desta forma. Ei, lembra sempre, Jesus, ele precisava lavar os pés dos discípulos. Pedro não queria deixar. Primeiro você tem que deixar Jesus servir você, deixar a palavra te encher primeiro, para depois você transbordar. E esse transbordo você não espera nada em troca, gente, pelo amor de Deus, isso funciona. Você precisa testar. Quando eu comecei na caminhada da fé, como isso é tão bom, e eu sei que todos que estão aqui acham isso aqui muito bom, a gente quer passar isso para as pessoas. Mas você não vai conseguir passar se primeiro você não se encher. E o que faz eu não me encher da palavra? As preocupações. E quando eu falo encher da palavra, não é encher de conhecimento. A Bíblia, a fé, a gente se aprende, está aqui escrito. Esse é o nosso conceito, isso é o nosso mover. Fé se aprende. A gente quer ativar a fé nessa geração. Deus quer isso através de pessoas. Agora, quando eu aprendo, eu tenho que entender de que essa palavra, ela entra em mim e ela é um espírito, é como se fosse Deus entrando dentro de mim e mexendo em todas as minhas estruturas internas e me enchendo da presença dele.
E eu preciso deixar Ele fazer isso, para que isso possa transbordar na minha vida, nas áreas da minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, para que isso possa transbordar dentro da minha casa. Aliás, obrigado ontem por vocês terem entrado na live. Quem entrou na live da Bruna lá e falou: Bruna, perdoa o Bruno e tal. Foi de boa, viu? Não teve confusão nenhuma, graças a Deus. Obrigado pelas orações. Quem estava no encontro de ontem à noite sabe, tá de boa. E aí, Bruninha tá cansada, a gente trabalhou até tarde ontem. Agora é o seguinte, e aí Deus falou comigo, desde ontem, sobre essa palavra. As preocupações impedem de você se encher do Espírito. Então vamos lá, 2 irmãs, as 2 estavam recebendo Jesus. As 2, principalmente naquela época, eram 2 mulheres que trabalhavam em casa, né? Mulher naquela época fazia o quê? Obrigado, gente. Naquela época, o que as mulheres faziam? Qual que era a função, né? Cuidar, lavar roupa, cozinhar, essas coisas. E elas estavam recebendo Jesus em casa. E eu quero já te adiantar. Se Cristo vive, se Jesus está vivo... Ué, Bruno, se não, Ele está vivo. Eu não sei, tem gente que não crê que Ele está vivo. Eu creio que Ele está vivo. Mas eu não creio na força do meu braço. Ele que se apresentou para mim. Porque eu fui buscar. Você crê nisso? Lembra? Crer é igual acreditar, pensar, falar e se comportar como Cristo Jesus. Crer apenas como eu acredito em Jesus, eu acredito que a palavra de Deus não funciona, não muda a sua vida. Tá aqui um exemplo. Marta acreditava em Jesus. Maria também. Só que Maria cria. Crê. Não é Maria mãe de Jesus. É a irmã de Marta. Marta e Maria, todas acreditavam. Tanto elas acreditavam como elas falaram: Jesus, fique em casa. Só que ao chegar em casa, essa aqui tá grande chave. As 2 tinham as mesmas tarefas praticamente. O que é? Fazer o rango, né? Preparar a casa para Jesus. Nós não sabemos no detalhe o que acontecia lá dentro nos bastidores. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra, quando ele se hospeda nessa casa, Maria, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. É assim, gente. Vamos dar um exemplo prático aqui para 2021. Você entrou aqui no devocional. Rapaz, eu não sei o que você está fazendo aí do outro lado. E eu sei que, Bruno, mas espera aí, as pessoas, deixa elas ouvirem lá, porque Deus vai falando ali e tal. Às vezes algumas pessoas já me ligaram e falaram assim: pô, Bruno, em 1 minuto eu recebi o que eu precisava e saí fora. Pô, que foi legal, Deus falou comigo. É isso mesmo. Só que é o seguinte, eu quero sempre encorajar você, não precisa ser aqui, mas todas as vezes que você estiver num espaço onde a palavra de Deus está sendo falada, para tudo que você está fazendo para escutar o eterno, não é o jumento aqui. Você tem que falar para Deus aqui: ei, Deus, meu Pai, o que eu tenho que aprender no dia de hoje? Senhor, eu estou me sentindo desse jeito, preocupado, triste, ansioso. Eu não sei como você está. O que eu sei é que as preocupações, e Marta estava muito preocupada, sufocam o crescimento disso daqui na sua vida. Um crescimento que não vem do externo, vem do interno. O seu ser se renova dia após dia ao entrar nessas palavras. Então, só que Maria se ligou nisso, e Maria fez o seguinte, ela priorizou. Maria, ela sentou aos pés de Jesus e ouviu o seu ensino. Fé se aprende. O verbo ensinar é um dos verbos que Deus mais gosta de conjugar. É ensinar. Sempre amando. Sempre. Nunca julgando. Quando eu falo assim: eu não sei, não sei o que lá, isso aí é minha carne vaidosa, orgulhosa, orgulhoso. Mas nessa sala não há espaço para isso. Por isso que Jesus fala: seja como uma criança. Gente, eu vou sempre incentivar vocês. Se vocês têm dúvida, vocês precisam perguntar. E não precisa só perguntar para mim. Pode perguntar para a internet, pode perguntar para alguém. Mas eu sempre vou me colocar à disposição para vocês fazerem perguntas. Manda direct. Os encontros de segunda é para que nós possamos tirar dúvida. É onde nós possamos estudar mais e mergulhar mais na palavra.
Porque Jesus, ele mostra isso o tempo todo. E os discípulos faziam perguntas para Jesus. Lembra, Jesus contava parábolas. Alguns falavam só palavra bonita, legal, saia fora. Ficava feliz, saia fora. Outros falavam assim, não entendi nada, saia fora. Agora aqueles que queriam aprender iam até Jesus e falavam, Jesus, você pode explicar mais? Jesus, nós não entendemos isso aqui, nós não entendemos isso aqui lá. Entende não? Precisa ter pergunta. E às vezes não tem pergunta, por quê? Porque as preocupações faz com que eu nem consiga saber qual é a dúvida que eu tenho. Eu não é? Eu vou compartilhar para você o que Deus falou comigo. Ele arregaçou, me deu uma comida de rabo, com todo amor e carinho, temor que eu falo isso aqui. Vocês viram que a Bruna fez uns stories ontem? Aquelas folhas lá, a gente tem todos os devocionais do ano passado escrito, porque eu sempre gosto de sulfite, eu sempre fiz meus devocionais no sulfite. E a gente está escrevendo um livro, que é dos devocionais, um livro para nós, para nossa família, um livro Colados na Videira, um livro que vai incentivar as pessoas a entender de que fé se aprende, ok? E só que, tipo, ontem no final do dia, depois do encontro, na hora que eu estava deitando, conversando com Jesus, eu apaguei, estava muito cansado. E aí eu acordei ainda nessa palavra de Marta e Maria, e aí Jesus falou assim, o livro já está escrito. A gente tem 30% digitalizado. E eu quero até compartilhar isso com vocês para gerar comprometimento da minha parte, para que isso saia do papel, porque senão eu vou deixando sempre isso para frente, porque eu nunca quis escrever um livro. Só que uma mulher, né, conversando comigo, foi usada pelo Espírito Santo, talvez ela nem saiba quanto ela foi usada. Bruno, você precisa sair logo do papel isso daí. Mas como que isso vai sair do papel? Aqui está a grande chave. E isso você tem que pegar e olhar para a sua vida. O que me veio? A Bruna fez os stories, eu já comecei a ficar pilhado. Mano, eu tenho que pegar, eu vou priorizar minha agenda e eu vou sair escrevendo. Já está escrito no papel, eu vou só digitalizar. O Espírito Santo fez assim, ó. Ei, curte a jornada. Viva de novo aquela sulfite que foi a palavra que eu dei no ano passado, dia 31 de abril, sei lá, dia 30 de abril, dia 15 de setembro, dia 7 de setembro. Curte de novo. Escreva curtindo a jornada. Não, mas eu tenho que escrever rápido o livro para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Ei, não é isso. Isso daí é a nossa carne. Eu estou falando isso para vocês, eu estou falando para mim. Então eu estou dividindo aqui eu estou compartilhando com vocês justamente para gerar comprometimento da minha parte para escrever esse livro, terminar de escrever. A gente tem 30% dele escrito, digitalizado, mas são 2 livros que vai sair disso daí, 2. Fé se aprende, Cola na Videira. Mas e orem por mim, eu queria pedir oração também, tá? Orem por mim, quem sentir no coração. Só que não adianta acelerar, Bruno, da forma que você quer acelerar. Foi isso que ele falou comigo. E eu queria que você pensasse aí agora, na sua vida, aonde é que você está pegando e querendo acelerar. Eu tenho essa tendência de acelerar as coisas. Porque se eu só acelero, e principalmente quando a gente trata disso daqui, eu deixo de curtir a jornada. Eu fico na pressão. Jesus está em casa. Eu preciso acelerar, eu preciso cuidar das coisas. E ainda chegou o ponto de que Marta cobrou Jesus. Você percebeu isso? Que Marta cobrou Jesus? Jesus, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir, para servir. Diga que venha me ajudar. E ainda você vai cobrar Jesus, você cobra até Deus. Tá atrasado, hein, essa cura da pandemia, hein? Essa é a geração que vai aprender, e eu me coloco na linha de frente, de confiar mais em Deus e de curtir a jornada. E o que é curtir a jornada? Você precisa entender. Curtir a jornada. Primeira coisa, Marta estava o quê? Muito preocupada. Por quê? Jesus falou, Marta, Marta, e talvez ele esteja falando o nome de alguns aqui. Bruno, Bruno. Você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Marta, Marta, Bruno, Bruno. Quando a Bruna fez o stories, depois do encontro, eu falei, cara, eu já vou sentar então, vou organizar minha agenda, eu vou ter que fazer X capítulos por dia.
Sabe assim, já querendo fazer o cronograma. É importante ter isso. Só que normalmente a gente pode perder o ponto e deixar de curtir a jornada. Porque, como que eu vou saber? É só você se perguntar. Você tá inquieto? Eu comecei a ficar ontem, mano. Graças a Deus foi ontem, que agora eu já entendi. Inquieto, começa a ficar preocupado com muitas coisas, e aí o próprio Jesus diz que a preocupação é como um espinho no coração, que sufoca e não permite que a palavra cresça dentro de você. E vou te falar, nós vivemos numa geração muito ansiosa, não é? Por quê? Porque antes da ansiedade, eu me preocupo. Antes do sentimento vir, antes de eu entrar no estado de ansiedade, primeiro eu fiquei o quê? Preocupado. Preocupação demais, ou seja, eu estou preocupado, eu estou ocupando a minha mente, preocupando a minha mente antes de algo acontecer. Quando eu me preocupo demais, inevitavelmente eu vou ficar ansioso. Então eu não quero falar da ansiedade, eu quero falar do que vem antes. Porque a gente sempre tem que ir para a causa raiz. A ansiedade é consequência, irmão. Antes da ansiedade, o que está acontecendo? Estou preocupado. Preocupado com o quê? Aí tem dois caminhos. Dois caminhos. Muitas vezes a gente está preocupado porque nossa agenda está lotada de coisa. Que era a agenda de Marta. Ocupada com muito serviço. Como é que você está hoje? Você tem que olhar para a sua vida, pelo amor de Deus. Senão não faz sentido você ficar aqui. Nós precisamos sair daqui impactados pelo Evangelho. Amém? E, gente, quando a gente está com a agenda muito cheia de compromisso, a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Porque começa a vir, putz, será que vai dar conta? Será que isso? Será que aquilo? Aí você quer ter o controle de tudo. Você viu Marta querendo ter o controle da casa, falando, Jesus, manda, você não se importa? Manda minha irmã vir cuidar aqui, ela veio ter que me ajudar. Eu tô comandando aqui. Marta. Então preocupação demais, que é o quê? Muitas tarefas, muita agenda, muitos compromissos, vai fazer com que essa palavra sufoque o seu coração. Outro extremo, a minha agenda tá tranquila. Cara, eu não tenho nada na minha agenda, eu não tenho o que fazer, eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Cara, parece que eu tenho um monte de possibilidades, mas eu não consigo organizar, então eu tô ocioso. Isso também é um problema, vai gerar preocupação aí dentro. E a preocupação é como um espinho, você vai ver aqui, que sufoca o fé se aprende. Anota aí. A preocupação é um espinho, porque Jesus disse isso lá em todos os evangelhos, eu acho que está escrito isso, ou pelo menos em 3, mas eu gosto quando Marcos escreve no capítulo 4, Jesus ele fala que isso daqui é uma semente, você está recebendo a semente aí, a semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, Jesus ele fala isso. E aí, quando nós falamos aqui, ou isso é em qualquer lugar, ela está sendo semeada. Nessa live aqui, nesse devocional, a palavra de Deus está sendo semeada, ela é uma semente. Agora, as sementes que são semeadas entre os espinhos, Jesus fala, são como as pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então o foco de hoje que Deus queima muito no meu coração é as preocupações. Então as preocupações é como um espinho no seu coração que sufocam. Você vai receber a palavra, só que é como um espinho mesmo. Na hora que começa a brotar dentro de você essa palavra, que é algo que você aprendeu da Bíblia, parece que você esquece. Por quê? Preocupação, espinho sufoca. Não vai nascer fruto aqui não. Quem domina é a preocupação. Seja por uma agenda lotada, seja por uma agenda não lotada, uma agenda ociosa. E o segredo não é o equilíbrio, o segredo é você se concentrar na palavra, ela vai te levar para o equilíbrio, porque às vezes a gente tenta buscar esse tal do equilíbrio também na força do nosso braço e não vai conseguir. Já tentei de várias maneiras, não sei você aí.
né? Porque não é assim. Então é o seguinte, eu já entendi que problemas são os extremos, então o segredo está no equilíbrio. Então tá bom, então eu vou equilibrar. Como que eu vou equilibrar, irmão? Não consigo. E aí Deus tá assim, ó. É isso aí. Vem buscar. Sou eu que equilibro. Sou eu que curo, sou eu que respondo. Tudo é Ele, irmão. Você crê nisso ou não? E aí, normalmente a gente tem as desculpas. Marta deu as desculpas. Jesus, mas eu tô cheio de coisa para fazer. Marta, eu respeito a sua escolha, Marta. Você percebeu que Jesus respeitou a escolha? Jesus, ele não chegou e falou assim: Marta, pelo amor de Deus, fica quieta, vem aqui e escuta. E vem aprender como a sua irmã está aprendendo. Jesus não faz isso. Deus encarnado, Ele mostra isso pra gente. Ele respeita. Ele não vai invadir o seu espaço. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é tão top, Ele é tão Pai, revelado em Jesus. Não tem como você ir até o Pai sem Cristo e ver o Pai sem Cristo. Foi para isso que Ele veio. Ninguém sabia que Deus era Pai. Eu não sabia. Antes de Jesus, ninguém sabia que Deus era Pai. Sabia disso? Isso pode mudar muitas coisas no seu coração. Eu estava numa reunião ontem que demorou 4 horas. Foi muito produtiva a reunião ontem. E uma das pessoas da reunião falou assim: Bruno, eu escutei em tal lugar que é o seguinte: quando um filho, presta bem atenção nisso daqui, gente, pega só isso daqui se você quiser. Só está difícil demais entender o processo. Então, eu creio, só está difícil demais entender o processo. Porque não é processo, é caminhada. É caminhar com Ele. Você vai entender mais isso daí, Marco. Olha só. Quando uma esposa ou um marido perde o seu cônjuge, ele morre, a pessoa fica o quê? Viúva, por exemplo. O marido morreu, a mulher se torna viúva. Quando o pai, quando o meu pai morre, né? Eu fico sem pai. Tipo, eu fico órfão. É ou não é? Morreu meus pais, fico órfão. Agora, quando um pai ou uma mãe, né? Quando o pai, tem muitos pais aqui, mãe, pai. Quando eu falo pai, é mãe e pai, tá? Quando eu falo pai, é mãe e pai. Quando perde um filho, como que ficam os pais? Não dá pra saber. Não tem nome. Não tem nome para expressar essa dor. Quando um pai perde um filho, a gente tem um caso na família de muita tristeza. Quando um pai, uma mãe perde um filho, talvez essa seja a maior dor. É ou não é? É ou não é? Alguém tá comigo aqui e fala: é. É a maior dor que eu acho que pode ter. Quando um pai perde um filho. Faz sentido pra vocês, não? Faz sentido. É assim que... Agora eu queria que vocês colocassem os pensamentos em Deus, que é nosso Pai. Imagina como Ele não se sente vendo a gente se matar de tanta preocupação, porque mata, irmão. Vendo a gente se sufocar com as coisas aqui na terra, distante dele. Imagina como que Deus Pai se sente. Foi por isso que Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele ama o mundo de tal maneira, que Ele decidiu entregar o seu único filho, Jesus, na cruz. Para que na hora que Ele ressuscitasse, Ele pudesse deixar para nós, e deixa para nós aqui em 2021, o Espírito Santo, que é o Espírito da adoção, que está clamando, vem a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei e eu vou colocar uma identidade em vocês de filho. Vocês são filhos. Agora Marta não vivia como filho. Naquele momento, quando eles estavam hospedando, cara, era uma oportunidade que elas tinham. E vou te dizer, Jesus está dentro dessa casa todo dia, irmão. Todo dia. Eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, todo dia Jesus está na minha casa. Anota aí, todo dia Jesus está na minha casa. Está anotado aqui, ó. Anota. Eu quero encorajar você, não é para ficar mostrando minhas anotações, não. Todo dia Jesus está na minha casa. Agora é o seguinte, eu me comporto como filho ou eu me comporto como órfão? Se eu me comporto como órfão, significa que eu não sei ainda que Ele é pai.
Eu posso até acreditar que ela é pai, mas os meus pensamentos, a minha fala, o meu comportamento está distante disso, então não muda nada. Então deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Essa é a geração que vai aprender essa fé que Jesus ensina. Tá aqui, ó. Maria, assentada aos pés do Senhor Jesus, ouvia o seu ensino. Jesus, ele sabe que a nossa mente é corrupta. Para de falar que só os políticos são corruptos. A sua mente, a minha mente, essa caixa é corrupta, irmão. É só ir no dicionário. A nossa mente é falha. Por quê? É só pegar as preocupações, te leva para ansiedade facilmente, ó, escravo da ansiedade, escravo do pânico, escravo de julgamento, escravo de fofoca, escravo de picuinha, escravo de vaidade, escravo de orgulho. A nossa mente nos leva para isso. E só o fato de nascer nesse mundo já é assim, irmão. Você já é nascido carimbado assim. Só que Jesus, ele vem para fazer você nascer de novo. Ele vem para eu fazer nascer de novo. Agora eu só vou conseguir nascer de novo se eu me comportar como Maria. E se eu continuar me comportando como Marta, eu não nasço de novo. E a grande chave do evangelho é você nascer de novo. É onde as dúvidas suas vão acabar, irmão. No sentido assim, cara, agora eu entendi quem eu sou. Eu já entendi o propósito. E eu vivo em paz. E agora eu só quero aprender. Só quero aprender. E quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais ele renova a minha mente, mais ele coloca os pensamentos dele em mim. Ele quer colocar os pensamentos dele em você. Você já parou para pensar nisso? Então você tem que quebrar o pau hoje no sentido assim, não é mais os meus pensamentos que governam a minha vida. Quem governa a minha vida são os pensamentos de Deus. Você vai ver como vai melhorar o seu comportamento quando você vê uma injustiça no mundo. Porque não adianta de nada eu ver uma injustiça no mundo e ficar assim, ó. Que é isso? Ficar, olha lá, olha a injustiça. Olha lá, que absurdo. Rapaz, que absurdo o que, irmão? Levanta e vai lá e resolve então. Você tá falando mais do mesmo, você tá enxugando gelo, irmão. Eu não queria estar falando isso pra vocês. Mas essa é a geração que para de ficar enxugando gelo. Como pode? Já pensou ficar enxugando gelo, ficar aqui dando... Então, ó, você tem que acreditar em Jesus, hein? Ó, vai pro inferno, hein? Imagina ficar assim, que é isso? Isso é pra tudo na vida, irmão. Presta atenção. Deus está levantando você e sua casa hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem regra, sem crença, porque ele não é crença, ele é presença. Não tem processo, é caminhada com ele, a solução já está na mesa. Agora você precisa decidir. Você precisa decidir e quebrar o pau com Deus. Eu quero entender isso, agora eu e você. Não mais eu e o jagunço do Bruno, não mais eu e o Andrezeira, Jeg, não é mais com esses caras. Eu quero eu e você, Jesus. Tá faltando secreto para essa geração. Tá faltando eu conversar mais. Ó, de novo. Ontem eu tive uma reunião de 4 horas, aí eu tive um monte de coisa para resolver da minha empresa com a Bruna. Aí depois eu tive encontro com vocês e ainda escrevi um pouco do livro ontem. Se eu fizer... Eu vou dizer de novo. Olha só. Eu fiquei 4 horas numa reunião, tive o devocional, eu e Deus, depois com vocês, 4 horas de reunião, resolvendo um monte de coisa com a Bruna da nossa empresa, tendo que dar atenção pra minha casa, as coisas. Aí eu tive encontro com vocês, escrevi um pouco do livro. Presta atenção, eu achava isso top. Agenda cheia, top, já caiu. Se eu fizer isso hoje de novo, se eu fizer isso amanhã, eu não chego até sexta. Até porque Deus tem planos aqui, então ele mesmo vai falar assim, ó, é melhor... Eu mesmo vou estar chutando Lego, velho. Não podemos entrar nessa pilha. Tá bom. Eu vou entrar na pilha, vou acelerar, eu vou construir um monte de coisa, eu vou ajudar um monte de gente, mas o meu coração não está em Cristo Jesus. E ele mesmo disse... Vão chegar pessoas que vai falar assim, olha, Jesus, eu ajudei centenas de famílias, Jesus, eu fiz 380 devocionais, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele vai olhar pra mim e vai falar assim, Bruno, eu jamais te conheci. Ele disse isso, está escrito. Eu jamais te conheci, quem é você? Sabia disso? Imagina, esse era o meu maior medo no início dos devocionais. Que bom, porque ele me ensinou a respeito disso, tinha muito temor nisso. Se você se preocupar apenas com a performance, se você apenas
tô fazendo, igual Marta, você vai entrar na preocupação. E isso é como um espinho dentro do seu coração que vai sufocar. O mais importante é a nossa salvação, irmão. E o como eu vivo na terra. O que eu preciso para ser salvo? Creia em Jesus. De todo o seu coração e abrindo a sua boca. Romanos 10, 9. Agora, como que eu vou acreditar no homem se eu não sei quem ele é? Não tem como. Fé se aprende. Vai estudar então sobre o homem. Nós estamos aqui há mais de um ano. Quanto mais eu estudo quem Jesus é, quanto mais eu conheço quem Jesus é, mais o Espírito dele entra em mim e ele renova a minha mente e ele me ensina. Maria entendeu isso. Eu paro tudo, eu quero aprender. Agora, qual é o tempo que você vai dar para Jesus hoje? Você e ele. Qual é o tempo? Qual é o tempo que você vai conversar com ele? Qual é o tempo que você vai ler a palavra? Não tem como, irmão. Vou dizer para você. Não tem como você conhecer quem Cristo é, quem é esse Pai Nosso. Não tem como você viver isso, aprender isso, se você não ler a Bíblia. E eu sei que isso pode parecer chato para alguns. Eu achava. O Silas não parava de falar isso na minha orelha. Insuportável. Mas eu agradeço hoje tanto, cara. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Cristo Jesus. Eu não sei ler. Isso é só uma desculpa nossa. Nossa. Eu vou colocar você até atrás. Nossa, sabe sim, que não é você que lê. É ele que te faz ler. É ele que revela. O problema é que falta humildade pra gente de reconhecer de que é ele que revela. Mano, ele ama. E eu amo também, gente, ver pessoas assim. Não entendi nada. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas eu vou continuar. E eu vou perguntar aos céus. O que isso significa? O que eu tenho que aprender? Abre meus olhos, Jesus. E sabe o que ele vai fazer quando você se colocar nessa posição? Você vai falar assim, meu Deus, agora eu entendi, mas eu não entendia. Pois é, experiência de fé. Aí você vai ter experiência de fé, você vai falar assim, cara, funciona. Eu li uma parábola de Jesus que na primeira leitura eu não entendi nada, mas eu permaneci, eu comecei a conversar, ele sabe da minha vida, eu sei o que está acontecendo na minha vida e ele pega e traz uma realidade para mim nova, ele revela algo novo. Jesus, como eu queria que todos 100% entendessem isso, Jesus, e que buscasse isso. A Raíza ontem comprou uma Bíblia, mandou uma foto. Eu fico muito feliz, eu quero encorajar vocês que não tem uma Bíblia. Compra, moço. Fininha. Capinha top. Deus dando oportunidade. Tem gente que compra só se a capa for top. Se a capa for moderna, eu compro. Se a capa for um pouco religiosa, assim, aquelas capas meio das antigas, não compro. Que isso? Tudo bem, filho. Eu te amo demais. Eu, pai, falando com você. Então eu vou fazer uma capinha top pra você. Pra te dar oportunidade, pra você me conhecer. É ou não é? Então olha, a preocupação em excesso, a sua agenda lotada e sua agenda ansiosa é um problema. Converse com Jesus a respeito disso hoje. E cuidado com o mas. Eu acredito, faz sentido, mas eu não tenho tempo. Caiu. Mas é difícil. Caiu. Mas eu estou com muitas preocupações. Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Jesus disse, apenas uma coisa é necessária. Irmão, e eu sei que isso talvez para alguns aqui dessa sala parece loucura. Eu sei. Era para mim também, mas presta atenção. Essa loucura funciona. Quanto mais você se permitir vir para cá, meditar, ruminar. Você viu que Jesus falou, a minha palavra é como uma semente, que se você ficar preocupado não vai ser frutífero, vai ser infrutífero, vai tentar nascer, não vai romper. Ou seja, tem um tempo. Se Jesus está falando que a palavra é uma semente, significa que você joga a semente no solo e de que tem um tempo para crescer. Existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo, existe um cuidado. Você precisa cuidar do solo, que é o seu coração. Existe um caminhar comigo, Bruno. E aí vai nascer fruto, eu garanto isso, porque é Deus falando. Só que antes de dar o fruto, eu preciso cuidar de você. Antes de dar o fruto, nós precisamos caminhar junto. Lembra? A gente tem um casamento marcado com Cristo, sabia disso? É. E nós vamos pra onde? Morar onde depois de casar? Numa cidade chamada Nova Jerusalém. Jesus é como um noivo, irmão.
E nós somos a noiva. E ele conta a parábola das 10 virgens que estavam indo casar com o noivo. 5 virgens, 5 mulheres se prepararam para casar. E 5 mulheres não se prepararam. E apenas 5 foi para Nova Jerusalém. Vocês entendem, não? Agora a minha escolha é assim: ah, Bruno, então se eu acredito em Jesus, na minha boca sai de que eu acredito, no meu coração eu acredito, eu sou salvo? Claro que é. Agora, nós não sabemos quando Cristo volta. Quero só te dizer que o projeto tá ongoing e o projeto não tá atrasado. Atrasado tá o projeto da sua empresa, atrasado tá os projetos aqui da minha empresa, atrasado tá as minhas coisas aqui, as suas coisas. Deus não está atrasado. Há tempo para todas as coisas. O próprio Jesus disse isso em Atos capítulo 1. O Pai sabe quando é que eu volto, Jesus, para buscar todos aqueles que creem. Agora, até Jesus voltar, como que eu vivo? Como Marta ou como Maria? Eu escolho viver como Maria. Fala aí. Eu escolho viver como Maria. Comprei com capa top. Eu também. A da Bruna é rosa. Top. Tem que ser. Deus tem estratégia para alcançar essa geração. Ele está executando o plano dele. Fez sentido, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Vamos orar? Não, quando Jesus ele fala das preocupações, ele fala: não perca o seu tempo, Bruno, perguntando o que vai ser, como vai ser, o que Deus vai fazer, o que Deus não vai fazer, como vai ser o meu dia. Não fica perguntando se você, como você vai, não fica gastando energia nisso. Apenas uma coisa é necessária: deixe que os meus pensamentos entrem nos seus pensamentos, Bruno. Gente, um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Deixem os padrões desse mundo. Vou ler para você. Espírito Santo, no momento que eu estiver lendo isso, Espírito Santo, que isso possa entrar e causar uma confusão aí dentro de graça, aí dentro de você. Você mesmo, que está no YouTube e que está aqui no ao vivo. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, isso não é pra mim, Bruno. Até quero, mas não é pra mim, porque você está querendo da força do seu braço. Jesus fez o religare. Jesus já preparou o caminho entre esse mundo e o mundo lá dos céus. E ele não quer pegar esse mundo e jogar para os céus, ele quer pegar as pessoas e jogar para os céus, para o reino de Deus. Mas nós já podemos, como na oração do Pai Nosso, viver como no céu. E eu preciso saber o que é o céu. Eu preciso saber como me comportar, como falar, como pensar. E vou dizer, não é na força do nosso braço, porque nós não conseguiríamos fazer isso. Deus já sabe. Por isso que Ele entregou o Espírito Santo, para que Ele possa, como um Waze, nos guiar. Vai pra cá, vai pra lá, fala isso, não fala isso. Peraí, deixa eu aquietar você. Agora, eu só consigo me encher do Espírito se eu for humilde todo dia e falar assim: eu sou pobre de Espírito. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que se reconhecem como pobres em Espírito. Deus falou para conversar mais sobre isso com os homens quarta-feira. Gente, talvez você caminhou na fé, é o seguinte: você veio esbagaçado, e aí você achou top, começou a caminhar com Cristo, e aí sua vida toda foi resolvida. Beleza. E aí você acomoda, porque a gente é carne, a gente se acomoda facilmente se você não pegar essa essência. Aí você se acomodou. Não, já tá tudo bem. Sabe, se falasse assim: qual o segredo da vida? Eu pudesse responder agora, se é que eu tenho direito disso, sabe o que eu ia falar? Qual é o segredo? Tem várias respostas para isso, tá? Mas uma das coisas que queima o meu coração há um tempo: reconheça, Bruno. E aí você pega se você quiser. Reconheça de que você é pobre em espírito. Quando eu reconheço que eu sou pobre em espírito, significa que todo dia eu tenho que me encher do Espírito, porque eu sou pobre, eu sou vazio, eu não consigo me manter cheio do Espírito.
Eu reconheço. Então todo dia eu vou para a palavra me encher do Espírito. Vocês entendem? E um dos grandes problemas dessa geração, mesmo para aqueles que nasceram de novo no Espírito, batizou nas águas, batizou no Espírito, só que é o seguinte, deixou de se alimentar da palavra. E aí vai esvaziar. Então o segredo é todo dia eu me encher disso. Agora, você pode se encher uma vez por semana. Só no domingo eu vou no lugar e lá estão pregando a palavra e eu me encho daquela palavra. Aí é top aquele culto, é top aquela missa, é top sei lá o quê. E aí você fica bem, mas aí entrou na segunda, terça e parece que vai assim, ó. Dim, 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 dim. E Deus está te chamando, é todo dia, filha. Maria, é todo dia. Apenas uma coisa é necessária: se encha do Espírito, se encha da minha presença. E não tem como você se encher da presença através de qualquer coisa do mundo, é através da palavra dele. Vocês entendem? É através da palavra dele. A palavra dele é como um espírito que vivifica, que coloca vida onde tem morte, que faz coisas acontecerem que ninguém vai explicar, como foi aqui em casa. Ele me curou da depressão, ele me curou de vícios, pornografia, prostituição, traição, curou minha esposa do cigarro, curou minha esposa da bebida, restaurou meu casamento. Essa varanda ele colocou cor aqui, era só uma desgraça, quase teve suicídio 3 vezes, era eu, jagunço. Ei, eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir essa palavra e pegar essa palavra e falar assim, essa é a prioridade da minha vida, ele vai te encher do Espírito dia após dia. E você vai experimentar coisas dos céus já agora, em 2021. Você mesmo vai ficar choca, como diz minha esposa. As pessoas vão falar assim, meu Deus, não é mais estressado? Caralho, mas mudou, hein? O que aconteceu? Que bom, hein? Aí você vai dizer na hora certa, porque tem que ter hora para dizer também. Jesus, sem mais nada. Nu. Do nu eu vim, nu eu volto. E não deixe que nenhuma vergonha, nenhuma culpa, nenhum julgamento seu impeça você de buscar a palavra, porque ele sabe já, foi para isso que ele veio. Isso é a grande chave, gente. Essa é a grande chave. Não deixe que a culpa, a vergonha te impeça de ouvir a palavra de Deus, te impeça de pegar a Bíblia, de abrir e falar assim, não entendi nada, que bom, volto amanhã. Não entendi nada, ora, não entendi nada, volto amanhã. Já entendi, é caminhada, é eterno. O problema é que a gente quer acelerar as coisas e a gente quer aprender logo as coisas. Não, calma. Todo dia, eu vou dizer de novo, eu me coloco na linha de frente. Ontem eu já estava entrando na inquietação, e glória a Deus que ele falou comigo. Mas se eu não buscasse hoje, eu não ia escutar ele estaria falando comigo, eu não estaria escutando, e eu ia acelerar o livro e não iria curtir a jornada de escrever um livro, que eu jamais imaginei que iria escrever um dia. E por isso que não estava saindo. Já faz tempo que a gente começou esse livro, 30% está escrito. Faz tempo que já era para sair. Mas por que não saiu? Porque eu quis acelerar na força do meu braço. Então o que não está saindo da sua vida? O que não está saindo da sua vida? Provavelmente você está acelerando na força do seu braço. Olha lá, que da hora, Felanzarra. Por quê? Porque ela permaneceu, cara. Permaneça na videira. Lembra do Sr. Miyagi? Quem foi que falou? Era o Marquito, né? Tira a camisa, bota a camisa, tira a camisa, bota... O Sr. Miyagi, né? A resposta é única, permaneça na videira. E eu sei que isso às vezes vai incomodar. Não, fala mais, fala mais. Permaneça na videira. Amém, gente? Que Deus abençoe você e sua casa. Alguém ficou com alguma dúvida? Gente, tem um podcast que a gente subiu ontem. Tira o casaco, bota o casaco. Tira o casaco, bota o casaco. Vamos orar por você e pela sua família. A música é a bênção. Presta atenção. Laurita, essa daí é outra que estava esbagaçada e Deus fez assim, levanta. Deixa eu transformar sua vida, sua história. Ah, mano, isso é bom demais. Isso não tem preço, velho. Isso não tem preço. E você pode estar esbagaçada hoje.
Homens e mulheres podem ter entrado aqui, mas foram impactadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E o meu conselho é que você permaneça, continue andando. Não pare. Não pare de aprender com aquele que ensina a fé, Jesus. Ele quer te mostrar o quanto você já tem a bênção dentro de você. O quanto você é uma bênção. Isso não é papo furado, é papo dos céus. É a identidade dos céus para a sua vida. Vem do jeito que você tá. Fumando, bebendo, esbagaçado, louco, giraia. Vem do jeito que você tá. Leproso, paralítico, cego. Vem do jeito que você tá, porque eu te curo. É isso que Jesus faz. Agora, aqueles que se faz de certinho, aqueles faz que não precisa, então vaza. Não é a hora ainda. Você não precisa de Deus. Você não precisa. Só vai colar na videira aqueles que estiverem cansados e sobrecarregados. Não tem como. Agora, depois disso, você vai nascer de novo. Você não vai querer sair mais. Amém? Então que Deus abençoe sua semana. Que Deus abençoe seu dia. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, por favor. Se você puder. Entre no podcast, compartilha no WhatsApp com as pessoas que você ama. Eu coloquei um título, Deus colocou no meu coração. Jesus, não tem como acreditar que Jesus está vivo. Ei, não deixa isso parar em você. Transborda isso, por favor. Tem pessoas que passou a Páscoa triste porque viu todo mundo falando sobre Cristo, mas ela não consegue acreditar nisso. E é verdade. Entrega essa mensagem lá para eles, não é minha, é dele. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os filhos dos filhos dos teus filhos. Você acredita nisso? Deus quer te encher do Espírito Santo para que você viva como uma bênção. E isso derrame na sua família, nos seus filhos, nos filhos dos filhos, nessa geração. Frio, calor, porta fechada, porta aberta, tempestade, Covid, Com9, Com10, sem Covid. A fé não é condicional. A fé é uma caminhada com Cristo até a volta dele. E depois é eterno, irmão. A fé não tem condições. Eu continuo independente. Com dinheiro na conta, sem dinheiro na conta. Com porta fechada, com porta aberta. Com chuva, com sol, com frio. Por isso que nós temos que estar juntos. Porque nós cansamos ao longo do caminho. Pode ser que um dia eu esteja meio tristinho. E alguém vem e ative em mim. Bora. Igual uma maratona. Ninguém vai parar. Nós vamos caminhar. Vocês entendem? Sem julgamento. Vai, fofoca, sai, vaza. Vamos andar. Até a volta do Cristo, irmão. Porque isso é o suficiente, velho. A nossa alma salva. E nada nesse mundo faz salvar a nossa alma, a não ser Ele. Foi para isso que Ele veio. Para salvar a gente. Seus pecados estão perdoados. Amém? Deus abençoe você e sua casa, tá? Minha mãezinha, eu te amo. Um beijo no seu coração. Tabata, Eliandra, Marquinho, Cecília, Valquíria, Sandra, Adna, Borges, Juju, Eliane. Beijo no seu coração, Eli. Bom te ver aqui novamente. Permaneça na videira. Salete, Jaque, Curitiba, Raíza. Parabéns pela Bíblia. Yuha. Um beijo, Boi. A coisa me liga, Boi. Beijo, Lumayuma. Beijo, Raíza. Tamo junto, tá, gente? Fiquem com Deus.